Oi, morecos, como vocês estão? Bem, hoje nós vamos falar sobre uma tábua. Tábua, professora? Vai dar aula sobre como passar roupa? Vai ensinar a cortar legumes? Não, vou mostrar uma tábua matemática. É desta palavra que nasceu uma bem conhecida de vocês: tabuada. Na Grécia Antiga, de pedra ou argila, elas funcionavam como gabaritos para acelerar os cálculos no comércio. Há uma delas feita de argila ainda no Museu do Cairo. E quem criou a tábua de multiplicação, que é o que nos interessa agora? Foi o grego Pitágoras, filósofo, matemático, astrônomo e músico, que viveu 500 anos antes de Cristo nascer. Ele dizia que todo o universo se resumia à matemática. Então, você vai entrar em contato com a tataravó da calculadora, a tábua multiplicativa, que eu vou passar a chamar de tabela pitagórica. Então você me pergunta, e por que você não usa a tabuada comum? Eu usei quando tinha a idade de vocês e memorizei tudo, mas ficou só nisso, uma ajuda na hora de solucionar algoritmos de multiplicação e divisão. Quando já a professora conhecia a tabela pitagórica, apaixonei. Nela há muito mais a se descobrir do que apenas memorizar, decorar. Vem se apaixonar comigo? Neste esqueleto da tabela pitagórica há dois eixos. O eixo encabeçado pelos números em azul é vertical, de colunas. O eixo vermelho encabeça as linhas, a direção é horizontal. Aqui vamos ler vermelho e depois azul. Então, vermelho é o primeiro fator e azul o segundo, o valor que se repete. Veremos linha vezes coluna. Vamos então preencher a tabela pitagórica, sempre olhando o vermelho e depois o azul. Uma vermelho vezes azul é igual a 1. 2 vermelho vezes azul é igual a 2. 3 vezes 1 é igual a 3. 4 vezes 4. 5 vezes 5. 6 vezes 6. 7 vezes 7. 8 vezes 8. 9 vezes 9. Agora é a coluna do 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Vai você. E a coluna do 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18. E a do 4? 5, então, é moleza, hein? 5, 10, 15, 20, 25, 35. E 6? E 7? 8 e 9. Pronto. Preenchemos a tabela pitagórica, que agora está completa, com os seus 81 produtos. Por que eu não botei o 0? Você já sabe. E por que eu não botei o 10? Vou te contar agora. Porque todo número multiplicado por 10, basta que eu acrescente um 0 na ordem das unidades. Então também não ia gastar grafite, tinta, tempo com isso, não é verdade? Vamos treinar? Quanto é 3 vezes 5? E 2 vezes 9? E o produto de 4 por 1? Agora eu falo a multiplicação e você aponta o produto. Vou dar um tempinho, hein? 4 vezes 3. Acertou? E 5 vezes 7? Aê! E 3 vezes 4?
Muito bom! Tá dominado? Então você já sabe montar e ler a tabela pitagórica. Agora vem a melhor parte. Vamos explorá-la. Parte 2. Percebeu que quando eu falei 4 vezes 3, você marcou um 12 na tabela que está na terceira coluna? E quando eu falei 3 vezes 4, você marcou 12 que está na quarta coluna? Então, não é o mesmo 12. É ou não é? Aí nós temos uma propriedade da multiplicação. A gente chega à conclusão de que 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 dão o mesmo resultado, que a ordem dos fatores não altera o produto. É a propriedade comutativa da multiplicação. Tem um 12 também lá na segunda coluna, produto de 6 por 2. E tem um 12 na sexta coluna, produto de 2 por 6. Eles, entre si, também fazem parte da propriedade comutativa. São 4 dozes, 2 pares em propriedade comutativa. Será que você encontra outros valores na tabela? Vamos organizar para perceber melhor? Na primeira coluna, que é a coluna do 1, todos os números são diferentes. Já na segunda coluna, que é a coluna do 2, nós vamos ter a repetição do valor 2 em comutação. Por quê? Nós teremos 1 vezes 2, que dá 2. Mas antes, 2 vezes 1 já tinha dado 2. Não é verdade? Eu costumo chamar um dos produtos da propriedade comutativa de clone. Ou seja, se você aprendeu um, naturalmente que você sabe o outro, basta inverter a posição dos fatores, não é assim? Então a gente vai poder perceber que essa tabela, que tem 81 produtos, pode ficar muito menor para que a gente possa memorizá-la. Quer ver? Na coluna do 2, o primeiro 2 eu posso considerar que é um clone. Ele é resultado de 1 vez o 2, mas já existe ele em 2 vezes o 1. Na coluna do 3, eu posso considerar que o 3 é clone, não posso? E o 6? Também. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3. E na coluna do 4? Tiro 4, tiro 8, tiro 12. E na coluna do 5? Agora você já sabe, né? E na do 6? 7, 8 e 9. Caramba, como diminuiu a quantidade de produtos que você precisa memorizar nessa tabela, hein? Agora, vamos olhar a coluna do 1. Jura que você precisa gastar seus neurônios para saber quanto é 3 vezes 1, ou 6 vezes 1, ou n vezes 1? Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, não é verdade? Então, é o elemento neutro da multiplicação. A tabela do 1 é moleza. Eu nem conto com ela, vou dar uma apagadinha também. A tabela do 2 também é bobeiragem, né, gente? Dobrar um número até 9 é fácil pra caramba. Bom, a do 3 eu acho fácil, mas pode ser que você não ache tanto. Então, vamos deixar iluminados os produtos que não são clones na tabela do 3. A tabela do 4 também vale a pena decorar, treinar e treinar. Agora, gente, olha a tabela do 5.
Fala se não é fácil pra caramba. Sabe como eu penso a tabela do 5? Eu penso assim, eu faço aquele número vezes 10. E depois eu vejo qual é a metade, ou seja, divido por 2. Então, na verdade, eu acabei fazendo aquele número vezes 5. Então, se eu pensar em 4 vezes 5, eu penso 4 vezes 10, 40. Metade de 40, 20. Então, 4 vezes 5, 20. Se eu pensar no 6, eu vou fazer 6 vezes 5, não. 6 vezes 10, 60. Pela metade, 30. Achei. Agora, se for um ímpar, por exemplo, se eu fizer 3 vezes 5, 3 vezes 10 seria 30. Metade de 30 é 15. Do mesmo modo. Ah, gente, mole, dá para pagar, né, essa coluna. E a do 6? A do 6 não, hein? Melhor respeitar. Mais à frente, você vai ver que ela também não é difícil. Mas vale a pena memorizar, treinar e treinar. O mesmo acontece com a coluna do 7, e com a do 8, e com a do 9, que também tem uns bons macetes, mas isso fica para depois. Agora você viu? Conta aí quantos produtos de verdade você precisa memorizar. Caramba! 23 produtos. Ah, não é possível que você não seja capaz de memorizar, de treinar, decorar, se perguntar, pedir alguém para te perguntar. Não é possível isso, porque eu vejo a quantidade de músicas que vocês sabem de cor. Músicas compridas, com letras enormes. Então vocês vão decorar esses 23 numerozinhos para ajudar na vidinha de vocês, tanto para multiplicar quanto para dividir. Combinado? E pode marcar assim de leve na sua própria tabela todos esses clones, que vai te ajudar a focar mais na hora de olhar, tá certo? Mas não apague os números, porque nós temos muito mais a explorar nessa tabela pitagórica. Não falei que era muito mais bacana do que a tabuada?